Então, lei das eleições, lei dos partidos. Temos ainda as leis complementares. Então, eu não tenho só lei complementar, eu tenho as leis complementares. Leis complementares. E duas são muito importantes no nosso contexto atual, que é a lei das inelegibilidades, que é a lei 64 de 90, e aquela que nós acabamos de falar sobre a lei que é fruto de iniciativa popular, tão conhecida, Lei Complementar 135 de 2010. Então, lei das eleições, lei dos partidos, leis complementares. Temos também uma fonte que é matéria de discussão, até mesmo pelas próprias bancas, né, que não entraram em acordo se ela não é fonte do direito eleitoral. Que fonte é essa? É a resolução do TSE. Resolução do TSE. Como assim, professor? O que são as resoluções do TSE? Tem um artigo da Lei das Eleições, que é o artigo de número 105, então você vai anotar para mim aí, artigo 105 da Lei das Eleições. Esse artigo de número 105 da Lei das Eleições, ele vai tratar sobre a possibilidade do Tribunal Superior Eleitoral, até o dia 5 de março, do ano eleitoral, editar normas que vão regular o processo eleitoral. Então veja, nós vamos trabalhar mais para frente com um princípio, que é o princípio da anualidade eleitoral, aí nós vamos ter que voltar para as resoluções. A resolução do TSE não tem caráter de inovar a lei, não. Eu não estou inovando uma lei já existe e o Tribunal Superior Eleitoral cria uma resolução com o objetivo de normatizar, de deixar mais clara aquela legislação, né? E essa normatização, ela vai ocorrer até o dia 5 de março do ano eleitoral, há poucos meses das eleições, né? Então, se as eleições ocorrem em outubro, veja, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 7 meses antes das eleições é o prazo máximo para que a Justiça Eleitoral, encabeçada pelo próprio TSE, edite essas resoluções. Tá? Para as eleições, por exemplo, de 2016, que foram as eleições municipais, né? Nós tivemos então a edição de normas, a edição de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral para aquelas eleições. Tá certo? Bem, então veja, fontes diretas, Lei das Eleições, Lei dos Partidos, leis complementares 64 de 90, 135 de 2010, a própria resolução do TSE, que nós encontramos lá no artigo de número 105, Lei das Eleições, que nós temos até o dia 5 de março para editar essas normas. Então essas são as principais fontes diretas. Então quando eu falei fonte direta, eu disse o seguinte, nasceu para tratar sobre direito eleitoral, não foi? O objetivo nasceu para isso. Tem gente que nasce para alguma coisa, tem um dom, né? Então a Lei das Eleições, ela tem um dom de ter nascido para tratar sobre eleições. É uma fonte direta. Agora eu tenho normas que não nasceram com o dom de tratar sobre direito eleitoral, mas tem partes ali na norma que vão tratar sobre direito eleitoral. Por exemplo, Código de Processo Penal. O CPP, ele não trata só sobre como deverei proceder penalmente, como será o processo penal na seara eleitoral. Ele trata de outras matérias. Ele é bem amplo,
Ele não é tão restrito ao direito eleitoral. Então ele nasce para tratar sobre direito eleitoral? Não. Ele nasce para organizar processualmente o direito penal. Não é? A mesma coisa acontece com o Código Penal. O Código Penal não nasce estritamente para tratar sobre matéria eleitoral, mas eu tenho ali presente crimes eleitorais. Muito bem. Além do Código de Processo Penal, além do Código Penal, eu tenho o Código Civil. O Código Civil de 2002, por exemplo, tem ali qual é a pessoa jurídica do partido político, que é uma pessoa jurídica de direito privado. Eu tenho, por exemplo, a diferença que existe entre domicílio eleitoral e domicílio civil, tudo ali presente no Código Civil. Mas o Código Civil não nasce para tratar sobre direito eleitoral exclusivamente. Eu tenho o novo Código de Processo Civil, né, vamos falar assim, que é o de 2015. Novo Código de Processo Civil. Eu tenho consultas. O que são as consultas, professor? Vamos lá. Quando a gente estudar competência dos órgãos da Justiça Eleitoral, nós vamos estudar as consultas. As consultas nada mais é do que a possibilidade do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais responderem a questionamentos elaborados por alguns legitimados. O Tribunal Superior Eleitoral, ele responde consultas feitas por uma autoridade com jurisdição federal e por um partido político em âmbito nacional. Ou seja, um órgão de direção nacional de um partido político. Por outro lado, serão respondidas consultas pelo TRE se for uma autoridade federal ou estadual, né, uma autoridade pública federal ou estadual, e por partidos políticos, que é diferente do órgão de direção nacional, né? Então, quando eu falo partidos políticos, eu estou tratando daqueles órgãos inferiores ao órgão de direção nacional. Bem, então, responder às consultas. Basicamente é isso, gente. A palavra consulta já nos remete do que significa o assunto, a matéria. A consulta, então, esse partido político, ele faz um questionamento, ou uma autoridade pública com jurisdição federal faz um questionamento, e o Tribunal Superior Eleitoral e os TREs vão responder. Essa consulta, ela tem caráter erga omnes? A resposta dela atinge todos? Não, a resposta dela atinge aquela pergunta especificamente. Tem caráter vinculante? Não, não tem caráter vinculante. Então essas são as características da consulta. Não se aplicam a caso concreto, não tem caráter vinculante e não possuem caráter erga omnes, tá? Além disso, outra fonte indireta, além das consultas, quando a gente trabalhar com competência, eu vou voltar aqui nas consultas, tá? Nós temos as jurisprudências. Jurisprudências dos tribunais, né? Do Tribunal Superior Eleitoral, dos tribunais regionais eleitorais, as jurisprudências em si. Então nós temos aqui as fontes do direito eleitoral. A fonte primária, a Constituição Federal de 88, fonte direta, as fontes diretas, Lei das Eleições, Lei dos Partidos, leis complementares, a Lei das Inelegibilidades e a Lei da Ficha Limpa, a resolução do TSE, lá no artigo 105 da Lei das Eleições, as fontes indiretas, CPP, que é o Código de Processo Penal, o Código Penal, o Código Civil de 2002, o novo Código do Processo Civil, né? Consultas e jurisprudências. Muito bem, visto a questão das fontes, nós vamos agora passar para um próximo assunto, que eu quero falar especificamente das resoluções do TSE, porque isso já virou uma certa indisposição
né? Por conta de uma série de divergências que existem entre aqueles... Porque, veja só, no ano de 2011, nós tínhamos a banca Pontua, que considerou as resoluções do TSE como fontes indiretas. Só que, posteriormente, tanto o Banca CESP quanto a própria banca da Fundação Carlos Chagas, FCC, já tem considerado entendido que as resoluções do TSE são fontes diretas, tá? Aí, lembra quando eu falei para vocês assim, pega para mim lá o artigo 105 da Lei das Eleições? E eu quero fazer a leitura desse artigo 105 para vocês observarem algumas características dessas resoluções do TSE. Olha o que diz o artigo 105. Até o dia 5 de março, então veja, resoluções do TSE, primeira característica que eu preciso saber. Quem expede resoluções? Tribunal Superior Eleitoral. Então veja, o Tribunal Superior Eleitoral, ele exerce algumas funções. Dentre elas nós temos a função administrativa, eu tenho a função jurisdicional, eu tenho a função normativa e eu tenho a função consultiva. Então, quando o Tribunal Superior Eleitoral expede instruções, que é assim que ele traz a nomenclatura lá no Código, quando ele expede instruções, qual função que ele está exercendo? A função normativa, porque ele não está editando normas. Bem, então nós temos aqui um exercício da função normativa. Aí venham comigo aqui para o artigo 105. Olha, até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao seu caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei, isso aqui é importante, então as resoluções do TSE devem obedecer às normas legais, devem obedecer às normas impostas em lei, normas impostas em lei. Então não pode nem criar sanções, nem distinguir obrigações que estão previstas em lei, tá? Lembra que eu falei para vocês que essas resoluções elas virão para apenas facilitar o entendimento desse texto legal? Poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos previamente, em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos. Então, antes de trazer à tona essas novas resoluções, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem que convocar os partidos políticos através dos seus representantes, delegados, para que avaliem aquela resolução que está sendo editada, tá? Muito bem. Então veja, exercício da função normativa, devem obedecer às normas impostas em lei, audiência pública, prévia, audiência pública prévia com os delegados ou representantes dos partidos políticos, né? Essas resoluções do TSE, elas então, isso aqui é importante porque é novo para vocês. Nós vamos tratar daqui a pouco de um princípio do direito eleitoral, que é o princípio da anualidade eleitoral. Nós vamos saber o seguinte, que qualquer norma que edite, que altere o processo eleitoral, ela somente terá eficácia após um ano da data de sua vigência, da data de sua publicação. Então ela não tem eficácia imediata, ela tem vigência imediata a partir da data da publicação, mas somente terá eficácia após um ano da data de publicação, data de vigência. Então veja, se as resoluções do TSE elas podem ser editadas até o dia 5 de março até outubro, tratando-se de ano eleitoral. Tem um ano? Não tem. E aí?
Como a resolução do TSE, ela não altera o processo eleitoral, não é? Veja, ela não cria direitos nem sanções diferentes das previstas em lei, não se sujeita ao princípio da anualidade. Então, as resoluções do TSE não se sujeitam ao princípio da anualidade eleitoral. Ok? Então, vamos lá. Resoluções do TSE, exercício da função normativa, devem obedecer às normas impostas em lei, audiência pública prévia com os delegados e não se sujeitam ao princípio da anualidade. Aí eu trouxe no material de vocês praticamente essas informações, vamos ver se teve alguma que eu esqueci de falar. Poder normativo do TSE, está previsto lá no Código Eleitoral, quando coloca que o TSE é competência desse Tribunal Superior expedir essas instruções que julgar convenientes, não é? Um exemplo, poderia ter citado isso, um dos maiores exemplos, e nós vamos estudar, vai ter uma aula só sobre essa resolução, que é a resolução de número 21.538 de 2003, que trata sobre o alistamento eleitoral e outros assuntos, tá? Do processo eleitoral como um todo. Então, a resolução de número 21.538 de 2003 será objeto de nossas aulas, tá certo? Bem, então sobre as resoluções do TSE, nós vimos a respeito do artigo de número 105 do direito eleitoral, falamos sobre isso. Falamos então que há essa divergência, né? Porque alguns consideram as resoluções do TSE como fontes diretas, outros consideram como fontes indiretas. Eu trouxe um posicionamento do Rafael Barreto que ele diz assim, olha só, as resoluções do TSE são normas de caráter regulamentar que a Corte edita para disciplinar a aplicação da legislação eleitoral. Normalmente sintetizando, essa palavra aqui eu adorei quando ele colocou isso, sintetizando no texto delas a jurisprudência do tribunal sobre as matérias versadas. Apesar dessa divergência que há entre uns acharem que as resoluções do TSE são fontes diretas e outros acharem que são fontes indiretas, para a prova, como que eu vou levar, professor? Porque é isso que me interessa, óbvio, é o que você vai marcar na prova, não é? Para a prova, para o concurso, é uma fonte formal, né? Ela é escrita, direta e secundária. Por que que ela é secundária? Veja só. Resoluções do TSE como fontes secundárias, as quais não podem inovar na ordem jurídica. Foi o que eu li. Vou fazer questão de pegar novamente o artigo 105 e relembrar vocês desse aspecto. Ó, até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos previamente em audiência pública os delegados ou representantes dos partidos, sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei. Então, de fato, vão apenas sintetizar aquilo que já está disposto na legislação eleitoral, tá? Bem, além das resoluções do TSE, nós temos também uma outra fonte que até eu não citei lá como fonte direta, porque acabou que fugiu. Código Eleitoral, gente. O Código Eleitoral, ele é fonte direta de direito eleitoral. Até o próprio nome dele diz, ele já nasce para tratar sobre matéria eleitoral. Código Eleitoral. E nós estamos no nosso quarto código. Veja, bem antigo, antes da Constituição Federal. O nosso código ele é o quarto, ele é o de 1965, mas há um projeto aí passando por várias comissões de reformar,
de criar um novo Código Eleitoral. Então, nos próximos anos, temos grandes chances de ter aí um novo Código Eleitoral. Atualmente, ele é o nosso quarto código, e o que já foi objeto de prova, que eu gostaria de confirmar com vocês, é o seguinte. O Código Eleitoral, ele é antes da Constituição Federal. Então, deixa eu fazer um esqueminha aqui. Ó, vamos falar sobre o Código Eleitoral. Código Eleitoral. O Código Eleitoral, então, ele é antes da Constituição. Então, nós temos aqui um limiar, a Constituição Federal de 88. O Código Eleitoral, ele está aqui, ó. Código Eleitoral de 65, que é a Lei 4.737. Esse código, ele nasce como lei ordinária. Nasce como lei ordinária. Mas, após a Constituição Federal, esse Código Eleitoral ele é recepcionado. Então, o Código Eleitoral de 65, após a Constituição Federal, ele é recepcionado como lei complementar. Então, olha, o Código Eleitoral antes da Constituição Federal de 88, ele nasce como lei ordinária, mas é recepcionado pela Constituição Federal como lei complementar. Vamos provar isso daqui, principalmente no que tange composição e competência dos órgãos da Justiça Eleitoral. Observa para mim, pega a sua Constituição Federal de 88 e vamos lá para o artigo de número 121. Deixa eu confirmar se é o 121 mesmo. Artigo 121, isso. Ó, olha o que diz o artigo 121 do Código. Lei complementar disporá sobre a organização e a competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Aí pediu para observar a súmula 368 do STJ. Deixa eu ver se eu consigo localizar as súmulas aqui no meu material. 368. É essa mesmo? É essa mesmo. A 368 diz assim: compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar os pedidos de retificação de dados cadastrais da Justiça Eleitoral. Bem, o que é importante gravar desse ponto aqui? Qual que é, então, a modalidade legislativa do nosso Código Eleitoral para a prova? Caiu no TRE São Paulo pela banca Fundação Carlos Chagas, colocando assim, que a própria Constituição Federal recepciona esse Código Eleitoral como lei complementar. E não está errado, não. Está perfeitamente compatível, é isso mesmo. Então, antes da edição da Constituição, antes da nova Constituição, a de 88, lei ordinária, pós-Constituição, tratando-se de composição e competência, nós temos a lei complementar como característica do nosso Código Eleitoral. Tá bom, galera? Maravilha? Tudo tranquilo? Tudo na paz por enquanto? Vamos então agora dar continuidade tratando sobre as consultas. Bem, para a gente falar sobre consultas, vocês vão mais uma vez pegar para mim aí o seu Código Eleitoral. Pega o código. Vamos lá. Vamos lá no Código Eleitoral, no artigo de número... só para lembrar aqui, quando eu falei consultas, eu disse para vocês que as consultas, elas são uma das funções do Tribunal Superior Eleitoral responder a consultas. Né? Essas consultas, então, elas não terão caráter erga omnes, não se aplicarão a um caso concreto, não terão caráter vinculante. Então, pega o artigo de número 23 do Código Eleitoral, inciso número 12. Olha só o que diz o inciso 12. Primeiro, o caput diz assim: compete ainda privativamente ao Tribunal Superior. Inciso 12.
responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Então é aquilo que eu falei antes, né? Autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político questiona o Tribunal Superior Eleitoral acerca de determinado fato. Aí vamos lá para o artigo 20 e... artigo 30 do Código, que diz assim: compete ainda privativamente aos tribunais regionais eleitorais, inciso número 8º, responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade pública. Aqui não falou se é federal ou estadual, falou autoridade pública ou partido político. Se lá no TSE é um partido político, um órgão de direção nacional do partido, nos leva a crer que nesse inciso 8º, quando eu falo consultas aos tribunais regionais eleitorais, eu estou falando de um outro órgão de direção partidário, não é? Que não é o órgão de direção nacional. Bem, então aqui tem algumas características das consultas. Consultas não são fontes formais ou diretas do direito eleitoral. Acabei de falar para vocês, nós vamos encaixar as consultas como fontes indiretas, né? As consultas não possuem caráter vinculante, muito menos erga omnes, ou seja, não atinge a todos, atinge somente aquele questionamento que foi feito. Falei que é uma atribuição dos tribunais regionais eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral. Está prevista no artigo 23, inciso 12, e artigo 30, inciso 8º. Isso aqui foi falado. Não foi? Tudo tranquilo sobre consultas? Vamos diferenciar agora sufrágio, escrutínio e voto. Onde que eu encontro isso? Vamos apagar aqui. Qual é a diferença que existe entre sufrágio, escrutínio e voto? Olha só. Sufrágio. Se você pegar o artigo 14 da Constituição Federal, o artigo 14 da Constituição, ele vai dizer que o sufrágio é um direito público subjetivo. Direito público subjetivo, porque se refere ao sujeito de votar e ser votado. Então, olha, sufrágio é um direito público subjetivo de votar e ser votado. Se enquanto sufrágio ele é o meu direito público subjetivo, o voto é o exercício desse direito. Então veja, eu tenho um direito de votar. Vou votar, vou exercer o direito. Voto. Esse exercício do direito, ele será público ou secreto? Aí nós temos a modalidade. Então o escrutínio é a modalidade do exercício do voto. Então agora eu quero saber como que eu vou exercer esse voto. Então, enquanto eu tenho o sufrágio como um direito público subjetivo de votar e ser votado, o escrutínio é a modalidade do exercício do voto, enquanto o voto é o exercício do direito de votar. Então, essa é a diferença fundamental que existe entre sufrágio, escrutínio e voto. Tá? É isso que você tem que levar para a prova. Beleza pura? Bem, dando continuidade então, nós vamos começar agora a falar sobre um dos assuntos principais da nossa aula, sobre os princípios do direito eleitoral. Tem uma série de princípios e o principal princípio
é esse que nós vamos falar agora, que é o princípio da anualidade eleitoral. Esse é o princípio mãe, princípio basilar. O princípio da anualidade eleitoral, ele recebe o nome de princípio da anterioridade. Alguns o chamam de antinomia da lei eleitoral. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para a galera que acabou de assistir essa pequena aula aí demonstrativa com o professor Bruno de Oliveira. Vocês já perceberam aí a qualidade e a competência do professor Bruno de Oliveira. O professor Bruno, eu afirmo sem medo de ser feliz, é um dos melhores professores de direito eleitoral disponíveis que estão militando hoje em concursos públicos no Brasil. E atenção, nós aqui do Lá Concursos, nós separamos uma isolada com o professor Bruno de Oliveira. É o curso dele 2017, super atualizado, super competitivo, com muitas questões de concursos aí, por apenas, preste atenção, por apenas R$40. Então, um curso com o professor Bruno de Oliveira, isolada, direito eleitoral, R$40. Quer se matricular? Só clique aqui embaixo que você tem um link que você vai fazer sua matrícula no site laconcurso.com.br. E além disso, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui do Lá Concurso, nós temos aí combos completaços para todos os concursos dos tribunais eleitorais aí, TREs do Brasil. Então, nós temos combos completados, com português, matemática, direito administrativo, constitucional, administração pública, regimento interno, noções de sustentabilidade e assim por diante. E os nossos preços são preços super competitivos, são preços populares com extrema qualidade. Isso você só encontra aqui no Lá Concurso. Bacana? Ah, já ia esquecendo. Se você aí deseja ter esse material de apoio do professor Bruno, só clicar aqui embaixo que tem um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Obrigado. Tchau. Clique LAC.